Fala pessoal, tudo bem? Chegamos aqui à quinta aula, né, desse nosso bloco sobre teoria geral do direito notarial e registral. Estamos chegando aí no fim desse bloco, né, não da especialização, tem muita coisa ainda aqui para vocês. Mas vamos lá, a gente estava falando aí de penas, infrações, e eu quero tratar com vocês do artigo 36 que está aqui na tela, que fala de uma figura muito importante, que é a figura do interventor. Quando para apuração... Ou melhor, pessoal, perdão, antes do interventor, eu quero falar sobre o artigo 35, que fala que a perda da delegação dependerá de sentença judicial transitada em julgada ou e aqui eu dou um destaque, né, decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado o direito de ampla defesa. Então vejam que muitas vezes as pessoas gostam só de passar ter cartório é a melhor coisa do mundo, e pode ser bom mesmo, eu acho que tem cartórios bons, cartórios médios, mas a verdade é que também o tabelião oficial tem algumas desvantagens que são muito marcantes, e essa é uma delas. Você pode perder a sua delegação em um processo administrativo. Legal? Então não é só sentença judicial transitada em julgado, tem um ou aqui, ou um ou outro. E quando o caso configurar perda de delegação, o juízo competente vai suspender o notário até uma decisão final. Lembrem-se que a suspensão é de 90, prorrogável por mais 30, e vai nomear o interventor. E aí agora sim a gente fala do interventor. Então vai ter um afastamento do titular de 90, prorrogável por mais 30, e dentro desse período vai apurar o que aconteceu lá no cartório. Quem responde pelo cartório ao longo desse tempo é o interventor. Então, ele, interventor, responde pela serventia quando o substituto também for acusado ou aqui também é uma coisa que acontece frequentemente, quando a medida se revelar conveniente para os serviços. Beleza, pessoal? Então, esse é o ponto importante aí que a gente tem quando falamos em interventor, que é uma figura que vai ficar gerindo o cartório ao longo do afastamento do titular. Parágrafo 2º, durante o período de afastamento, o titular recebe metade da renda líquida da serventia. Renda líquida são os emolumentos menos despesas. Outra metade será depositada em uma conta especial com correção monetária. Absolvido o titular, ele recebe o montante dessa conta, ou seja, se o titular for absolvido, ele fica com 100% da renda líquida. Opa, não estou me entendendo com isso aqui, mas tudo bem, vamos... Se o titular for absolvido, ele fica com 100% da renda líquida do cartório, ainda que não tenha trabalhado. Agora, se foi condenado, e aí no caso ele vai perder a delegação, esse montante de 50% fica para o interventor. Lembrando, pessoal, que alguém pode ter ouvido isso que eu falei aqui agora e falou, pô, Arthur, mas então, se o titular for absolvido, o interventor trabalha de graça, porque 100% da renda fica com o tabelião ou oficial afastado? Não, porque independentemente dessa questão da renda líquida aqui dos parágrafos 2 e 3, o interventor ele tem uma remuneração fixada pelo juízo corregedor permanente no início da intervenção. Então, se houver a condenação do titular, esse 50% que ele recebe aqui é um plus, vamos chamar assim. Ou como eu brinquei, né? Tinha um professor meu que falava, isso é um plus a mais, né? Mas ele não vai ficar sem receber, o que não seria até justo. Temos aqui os casos de extinção da delegação de um notário ou de um oficial de registro, morte, aposentadoria facultativa, né? Lembre-se que eu falei que a aposentadoria obrigatória não tem mais, a compulsória, porque nós não somos funcionários públicos, a invalidez, a renúncia, né? Que às vezes eu até grifo, as pessoas esquecem que o cara pode não querer mais, a perda, nos termos do artigo 35, e o descumprimento comprovado da gratuidade estabelecida na Lei 9.534. Vejam como se dá valor à gratuidade. Não cumpriu, pode até perder a delegação. Legal?
Vistas as penalidades, as causas de extinção da delegação, a gente volta para a ordem natural da 8935. Artigo 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo substitutos e auxiliares como empregados com remuneração livremente ajustada. Lembrem-se, somos particulares contratando uma pessoa. Basicamente, o trabalho do tabelião e do oficial nesse quesito contratação é de um empresário. Você é um empresário que está trabalhando num lugar que presta um serviço público. Em cada serviço notarial ou de registro, haverá tanto substitutos, escreventes e auxiliares quantos forem necessários, a critério de cada tabelião ou oficial de registro, liberdade total. Os notários e os oficiais encaminharão ao juízo competente os nomes dos substitutos, figuras importantes. Os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário autorizar, ou seja, aqui tem que haver uma autorização expressa, por isso que os escreventes muitas vezes são chamados de escreventes autorizados. Os substitutos poderão, simultaneamente com o notário ou com o oficial de registro, praticar todos os atos que lhes sejam próprios, exceto, nos tabelionatos de notas, lavrar testamentos. E aqui você pode olhar e falar, opa, pera lá, tabelião de notas tem que praticar sempre exclusivamente o testamento público? Isso era o que o artigo 20, parágrafo 4º falava, mas eu quero chamar aqui para leitura o artigo 1864 do Código Civil, que fala que são requisitos essenciais do testamento público, inciso 1, ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal, olha aqui o destaque, em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, ou notas ou apontamento. Dentre os substitutos, um deles será designado pelo notário ou pelo oficial de registro para responder pelo respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos do titular. Então vejam, a gente tem aqui, parágrafo 4º, esses substitutos aqui podem ser múltiplos, tá? Quantos o tabelião ou oficial quiserem. Parágrafo 5º é só um. Esse cara aqui do parágrafo 5º é aquele que vai responder pelo serviço nas ausências e nos impedimentos do titular. E esse cara do parágrafo 5º, pessoal, é o substituto que pode praticar o testamento. Só ele, não os do parágrafo 4º. E eu acho ótimo, viu? É muito bom não existirem atos exclusivos do tabelião de notas, porque o tabelião de notas tem férias, o tabelião de notas pode ter um compromisso pessoal, e aí se ele tiver que atender um testamento de maneira rápida, não tem sentido ficar... o tabelião está de férias por um mês, é um direito dele. Né? Naquele cartório não se atende testamento por um mês porque o tabelião não está lá? Sem sentido, né? Então a ideia é o quê? O substituto do parágrafo 5º pode praticar. O artigo 21 é bem legal também e fala do gerenciamento. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos, de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços. Olha que legal isso aqui. Então, o notário e o registrador, eles têm livre gestão administrativa e financeira, sempre buscando o melhor. Eu quero recomendar, hoje quando a gente fala em trabalho nos cartórios, o tema excelência no atendimento ao cliente em cartórios é um tema que está muito em alta e eu quero que vocês procurem dois nomes, Gilberto Cavicchioli e Thalita Caldas. A Thalita, inclusive, tem livro publicado pela Juspodium e, se eu não me engano, já deu ou dará aula para vocês aqui. O Gilberto fala sobre excelência em atendimento para cartórios e a Thalita sobre gestão. Fundamental, por quê? Porque o tabelião, o oficial, ele tem que ser um excelente empresário.
Tem que ser um baita de um empresário. Por quê? Porque a receita do cartório oscila. Você tem que trabalhar com qualidade. Você tem que ofertar para a tua equipe condições de exercer um bom trabalho. E tudo isso você só vai conseguir com boas técnicas de gestão, seja essa gestão administrativa ou financeira. Porque não adianta também você sair fazendo investimento. Ah, não, eu vi numa revista de cartório que aquele cartório oferece um auditório para a equipe dele. Eu vou montar um auditório aqui também. Você pode? Tem condição? E hoje, eu sempre falo, para arrematar aqui o tema, acho que é relevante, que a gente trabalhar bem não demanda muito não, viu, pessoal? O pessoal acha que, não, para eu ter um serviço excelente, eu vou ter que investir um caminhão de dinheiro. Não vai não. Muitas vezes um olho no olho, dar atenção para as pessoas, criar um código de ética para regrar o comportamento da sua equipe, é coisa simples. Que é uma medida, a gente é consumidor também em uma série de lugares. Lá no cartório a gente não trabalha na nossa equipe com telefone celular na mão. Não tem celular lá. Por quê? Porque não tem nada mais desagradável do que você ir num lugar e você chega lá, tem alguém aqui. Aliás, celular, né, pessoal? Por favor, é bom. Eu sou super adepto da tecnologia. Os projetos do blog que eu vou apresentar para vocês, a gente está presente em múltiplas plataformas, mas tem hora para isso. Porque você não pode viver aqui só. Né? Você não pode dirigir, andar. Outro dia eu estava andando na rua, tinha gente andando aqui, digitando no celular. Maneira. Celular é bom. Mas no quesito atendimento, alguém gosta de ir num lugar e ser atendido por uma pessoa que está mexendo num aparelho? Ninguém gosta. Transmite descomprometimento, transmite desinteresse. E hoje as pessoas estão em busca de interesse. Quem não gosta, né? Quem não gosta de ser ouvido? Quem não gosta? Aliás, última dica não jurídica, que eu gosto disso, quem me acompanha sabe, aprenda a ouvir. Tem gente que não nos deixa falar, né? Você fala, a pessoa na hora que... a pessoa fala, na hora que você vai falar, ela não deixa. Então, ouvir é um grande segredo. E saber ouvir e olhar atentamente para as pessoas que entram na tua serventia pode ser uma dica muito bacana mesmo, de excelência. Procura o Gilberto, procura a Thalita. Vamos falar de responsabilidade dos notários e registradores. Os notários e os oficiais de registro, aqui é responsabilidade civil que falaremos, né? São civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, e olha que importante aqui, pessoal, por dolo ou culpa, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Então, hoje, tranquilamente, a gente pode afirmar que a responsabilidade de notários e registradores é subjetiva, porque eu vou avaliar culpa ou dolo. Parágrafo único. Prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data da lavratura do ato registral ou notarial. Então, 3 anos, prescrição, marco, data da lavratura do ato notarial e registral. Não é da ciência, tá? O artigo 23 fala que a responsabilidade civil independe da criminal. Agora, pensando em responsabilidade de notários e registradores, a gente falou numa responsabilidade subjetiva, e isso é bom, né? Porque você avalia realmente a conduta do notário e do registrador como gestor mesmo, ele não precisa necessariamente ter praticado o ato, pode ser que porque ele é responsável pelo ato dos seus colaboradores. Por isso, cuidado com as tuas contratações. São pessoas que falarão em seu nome, mas avaliar culpa ou dolo é importante, porque você vai ter condição de ver se houve algum tipo de ato por parte do notário registrador, direto ou indiretamente, que gerou aquele dano. Mas essa decisão aqui do STF, no RE 842846, falou o seguinte: por maioria, os ministros do STF definiu que a responsabilidade por danos causados a terceiros por erros cometidos do cartório é do Estado.
Como a análise foi feita no julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, o colegiado ainda fixou a tese em que ficou definido que a demanda deve ser proposta contra o Estado e o Estado tem o dever de regresso sob pena de improbidade administrativa. Então, aqui é importante definir o quê? Essa é a posição atual do STF, que eu não gosto. Eu acho que o notário e o registrador, se eu sou um particular exercendo uma delegação, eu sou responsável pelo que acontece. Eu não gosto dessa tese aqui do STF. Eu acho que os notários e os registradores é que são responsáveis. Mas, enfim, ela está aqui, a gente tem que seguir. Então, dano causado por cartório, a responsabilidade do Estado vai ser certamente objetiva. Beleza? Então, o Estado, responsabilidade objetiva. E no momento em que o Estado exerceu o direito de regresso, que é um dever, não é uma faculdade, aí aqui, nesse momento, a gente vai apurar subjetivamente a responsabilidade do notário ou do registrador. Essa me parece ser a melhor maneira de interpretar aqui. Estado objetiva, vai exercer o direito de regresso, no momento do regresso apuraremos se há dolo ou culpa do notário ou do registrador. Responsabilidade criminal, artigo 24, será individualizada, aplicando-se no que couber a legislação relativa aos crimes contra a administração pública, seja na qualidade de sujeito ativo, seja como passivo, tá? Então, o notário, ele é considerado funcionário público, e tanto quando ele cometer alguma coisa, ou quando contra ele for realizado. A individualização não exime os notários da responsabilidade civil. E aí vocês vão lembrar que eu falei para vocês lá no começo, né, que notários e registradores não são funcionários públicos, e realmente eles não são. Isso é muito claro. Mas olha o que o artigo 327 do Código Penal fala. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce um cargo, emprego ou função pública. E eu tenho certeza que aqui estão notários e registradores. A letra não está ajudando porque eu não estou me entendendo com essa canetinha aqui, mas eu vou falando para vocês. Então, funcionário público para fim de responsabilidade criminal. Beleza? Isso, nesse caso, somos considerados. Muita gente está falando de responsabilidade do cartório, tem muita gente que entra com ação contra o cartório. Ah, o cara, ele acha que o cartório protestou indevidamente, entra com uma ação contra quem? Contra o cartório. Quero recomendar que vocês leiam a jurisprudência em teses número 80 do STJ. Ela envolve a atividade notarial e registral. E olha o que fala a tese número 1. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que o titular do cartório, à época dos fatos, é o responsável pelos atos decorrentes da atividade desempenhada. Então, se em algum dia, espero que isso não aconteça, mas se em algum dia você tiver que entrar com uma ação contra um tabelião, contra um notário, contra um registrador, você vai buscar aquele tabelião ou aquele registrador que era o titular à época da ocorrência dos fatos. Arthur, o cartório estava com um designado. Me parece mais razoável entrar com ação contra um Estado. Arthur, existe sucessão na atividade notarial e registral? Em regra, não. Eu só não afirmo categoricamente na Justiça do Trabalho que isso não acontece. Essa decisão aqui fala que a alteração de titularidade do cartório não configura
a sucessão trabalhista, mas existem essa decisão, tantas quantas elas, talvez até mais, existam decisões falando o quê? Que sim, há sucessão do novo titular na Justiça do Trabalho. Então esse é um ponto que eu não consigo cravar para vocês que não haja a sucessão. No resto, basicamente, o titular, à época dos fatos, é quem responde. Legal, pessoal? Com essa informação, a gente encerra mais uma aula e voltaremos em breve para a última aula desse bloco sobre teoria geral do direito notarial e registral. Obrigado.